tem para nós, irmãos. E essa noite quem vai pregar a palavra para a gente é o pastor Marcos. Eu vou convidar ele para vir aqui para frente. O pastor Marcos está fazendo aniversário hoje, se você não sabe. E depois a gente vai voltar a isso, tá? Agora vamos só deixar ele pregar primeiro. Mas eu convidei o pastor Marcos para pregar e ele falou assim: pastor, mas é meu aniversário. Eu falei: seu presente. Seu presente vai ser pregar. Ele falou: pelo contrário. Ele até falou: não, pastor, vai ser um prazer para mim pregar no dia do meu aniversário. E eu quero muito agradecer a Deus a disponibilidade do pastor Marcos. Sei que ele será instrumento para falar ao nosso coração. E quero que você também, com atenção, acompanhe e ouça aquilo que Deus tem para dizer a cada um de nós essa noite também. Desce para lá, vou descer. Isso é coisa de Hércules, né? Eu agora fui ali, cumprimentei o irmão dele, eu nem sabia, nunca tinha visto. Perguntei: é irmão do pastor Hércules? Ele é. Semelhança, né? Jeremias, né? Jeremias, é um prazer ter você aqui conosco, é uma alegria muito grande. Para mim, realmente, hoje é um privilégio. Toda vez que eu subo aqui, eu sinto um frio na barriga, um tremor diante de Deus, de uma responsabilidade muito grande, principalmente sobre um tema desse, né? Multiplicação de discípulos. E numa semana dessa eu estava conversando com um casal de amigos que estão lá no Iraque, e eles são plantadores de igrejas. Foram para o Iraque, e eu perguntei como é que está funcionando essa multiplicação de discípulos por aí. E eles falaram: pastor, há 10 anos nós estamos aqui para uma alma ter tido um encontro com o Senhor. Multiplicar, então, amados, significa muito trabalho. Multiplicar dá trabalho, não é, pastor Hércules? Multiplicar envolve uma coisa chamada renúncia. A renúncia de si mesmo. A renúncia de não olhar para si mesmo. A renúncia de não se preocupar com si mesmo. O pastor leu um texto de João, capítulo 13, que é um texto de um testemunho exemplar de que Jesus, naquela ocasião, estava sendo um discipulador dos seus discípulos, um orientador dos seus discípulos. Estava mostrando para ele o caminho daquele que quer servir a Jesus verdadeiramente, de fato e de verdade. A responsabilidade de sair de dentro de uma caixa religiosa que muitas vezes vivemos no nosso meio, no nosso mundinho pequeno, dentro da nossa mente, de não entendermos que muita gente, e até dentro do nosso meio, precisa de uma atitude da nossa parte. Eu não preciso esperar que você venha a mim, eu tenho que ir a você. Jesus ensinou que os discípulos fossem. Eles não estavam preocupados, porque às vezes você pode pensar assim: mas pastor, como é que eu vou multiplicar discípulos? Eu não sei falar muito, eu não tenho o dom da palavra de falar. Eu não sou aquela pessoa eloquente, mas você tem um talento. Você tem algo que Deus distribuiu sobre a sua vida. Ninguém aqui é melhor do que ninguém na seara de Cristo. Nem quem vai e nem quem fica. Todos nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. E se estamos debaixo da autoridade de Cristo, temos que cumprir aquilo que Ele determinou para a nossa vida. Mas isso tem que começar por nós. A gente tem que começar a quebrar o nosso ego religioso. A gente tem que começar a tirar o nosso homem religioso de dentro de nós, o nosso olhar da religião e aí da discriminação. A gente tem que sair da uma expressão que está sendo muito usada hoje, eu gosto. Eu conversando com o pastor Hércules, falando sobre a caixa. A gente sair da caixa é muito difícil, porque a gente aprende desde pequeno, às vezes no formato religioso, a ser assim, muito quadradinho, e que tudo está muito bom para nós. Mas existe muita gente precisando ouvir. Ambaí, o campo é aqui. Se passarmos por mais, ali eu passo Lagos. O campo é nessa região. É aqui que Deus vai usar você para ser um discipulador, para multiplicar. Através de quê? Da oração. Você pode não saber falar, mas você pode saber orar no seu íntimo. Você pode ter uma atitude cristã, de cordialidade com alguém. O casal de missionário que eu estava conversando, que estão no Iraque, são meus amigos. E a menina que está lá, que é a missionária, eu conheci ela, tinha uns 19 anos. Ela disse que a única coisa que faz com que sejamos multiplicadores
é quando somos realmente impactados pelo poder do Senhor. Porque acontece algo dentro de nós, irmãos, que nos faz sair de dentro de uma caixa. Nós não nos contentamos em ficar parado. Nós não nos contentamos de ficar naquela mesmice do cotidiano, mas de haver uma mudança na nossa vida. E eu sei que Deus chamou você e a mim para multiplicar. E na matemática de Deus, só existe soma e multiplicação. Não há divisão. E não há subtração. É a matemática de acrescentar. O pastor começou exatamente com a multiplicação dos talentos. Daniel, poxa, do jeito que ele escreveu no Facebook, ele falou aqui. Eu estava ali observando, que eu sou muito detalhista. Do jeito que ele colocou lá, e eu fiquei em casa, né, orando. Poxa, ele fez o detalhe aqui da mesma forma que ele escreveu. Então está sendo um multiplicador. E cada um de nós tem essa responsabilidade de ser um multiplicador. Não é só para mim que sou pastor, não é para o pastor Hércules, a responsabilidade é de todos. Vocês lembram daquele missionário, ou do André da Bíblia, que era um camarada que nem aparece muito, mas que teve uma responsabilidade danada, porque foi ele, o camarada, que levou Pedro até Jesus. E houve uma multiplicação depois da mensagem que Pedro pegou. Ele não falou, mas foi usado. Então você pode ser usado aonde? No seu meio, na sua faculdade, porque existe muita gente, né? 007 de Cristo quando entra para a universidade. Você é crente? Peraí. Até a Bíblia é bem menor. Aquela pequenininha. Nem isso, pastor. Aquela coisa assim. Eu te vi indo para a igreja naquele domingo. Não, eu estava no outro caminho. Principalmente quando o camarada entra que quer namorar alguém, né? Aí que ele fica... Ui, você é cristão? Não. Calma aí, eu estou caminhando. A coisa fica diferente. Então você pode ser um multiplicador dentro dali também. Você pode ser na sua escola. Você é professor, você está ali como multiplicador. E que Deus levante homens com a mentalidade para poder ser usado por Deus no meio. E nós somos multiplicador aqui. Você não vai poder dizer assim, pastor, eu não tenho nenhum talento, nenhum dom. Você tem o dom. Você só precisa ir. Só precisa pegar esse dom e se colocar diante de Deus. Nenhum de nós aqui é menor, é maior. Porque o reino de Deus é lindo por isso. Aquele que quer ser o primeiro se torna o último o primeiro. Jesus lava os pés dos discípulos, demonstra para ele a humildade. Pedro, como sempre, está ali, né? Afoito, danado. E assim somos nós, um pouco de cada coisa. Mas o que eu quero que você reflita comigo nessa noite é que a primeira coisa é que nós não temos o direito de não ir. Porque não foi nós que nos escolhemos. Foi o Senhor que chamou cada um de nós. Ainda que você se sinta incapacitado, ainda que você se sinta menor que alguém, você tem um dom. Eu quero desafiar você essa semana a multiplicar onde você estiver, a falar com alguém do amor de Cristo. Ontem foi uma prévia, né? Minha irmã me convidou para estar lá em Nova Iguaçu e eu aproveitei o momento que eu estava para poder multiplicar. Eu convidei alguém para vir aqui, eu não sei se os meninos, eu não estou vendo, mas tinha 2 meninos junto comigo. E a melhor forma de poder agradecer a Deus é poder falar do Evangelho de uma forma até chegar a Cristo para eles. Aí eu conversando com eles sobre esporte radical, eles olharam para mim, mas como o senhor com esse corpo sabe de esporte radical? Bom, esse é outro papo, depois eu mostro para vocês a foto, entendeu? Mas a coisa se torna interessante porque nós temos Cristo. E quando temos Cristo, não tem como deixar de falar de Cristo. Se você recebe um presente, você quer abrir logo para poder mostrar para as outras pessoas. Então, se você que veio aqui, se você que está aqui, se você já é de Cristo, distribua. Dá. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E no reino do céu, é um prazer quando a gente pode dar. Quando o pastor me convidou para estar aqui, agradeço muito a Deus por esse momento, por estar do lado dele e estar aqui. Porque não seria outro presente melhor de agradecer a Deus se não falar de Deus. Qual seria o melhor presente? De falar daquele que me chamou para ser um multiplicador, por graça e misericórdia e sem merecimento. E é esse Deus que nós estamos falando nessa noite. Então, nessa minha breve introdução, eu quero dizer para você nessa noite, que você e eu somos multiplicadores. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 15.
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Amém? Diz assim o texto: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedide ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Vamos suplicar ao Senhor que nos ajude nessa noite. Pai Santo, Pai de amor, diante da Tua presença, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por a Tua palavra. Que a Tua palavra é poder, é martelo, é espada. Ela vai até a divisão da nossa alma. Que o Senhor ilumine, Senhor, o meu entendimento. E que o Senhor tome cada mente e cada coração nessa noite, naquilo que nós estamos dispostos a ser usado por Ti na multiplicação dos discípulos. Obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. É uma responsabilidade muito grande. E quando eu peguei isso aqui para ler, eu li tantas vezes esse texto essa semana, trabalhando desde segunda até aqui, e eu fiquei pensando, olha, Jesus jogou a responsabilidade em cada um de nós. É por isso que para ser um multiplicador tem que trabalhar. Hoje, não é só porque é meu aniversário, mas hoje também se comemora o dia da árvore. E hoje eu comecei plantando. Eu plantei, viu, pastor Hércules? Legal, né? Eu plantei, não sei se vai vingar. De repente vira um agricultor com um pezinho de tomate. Plantei tomate. Não é porque o tomate está muito caro, será? Eu plantei. E eu fiz ali. Mas você sabe que para nascer, tem que molhar todo dia e demora. Você tem que ficar ali observando todo o tempo para ver um crescimento. E para ser um multiplicador, a primeira coisa que a gente tem que ter é paciência no reino de Deus. A paciência de entender que nós fomos chamados por Cristo para levar a mensagem do Evangelho. A paciência é para poder multiplicar. Isso dá trabalho. De repente você está evangelizando alguém, poxa, pastor, tem tempo. Eu estou trabalhando com aquela pessoa, estou sendo até um pouco chato às vezes de falar do Evangelho. Mas ela não veio. Ela ainda não se decidiu na sua vida. Mas espera mais um pouquinho, deixa, porque a obra é de Deus. A missão não é nossa, não é carnalmente, tem que ser pelo Espírito. Se o Senhor alcançar aquela vida no momento dele, mas Ele pede o nosso papel. Porque quando eu leio aqui que Deus nos escolheu, você vai pensar, poxa, é mesmo, Deus me escolheu, agora eu vou ficar deitado, deixando que o Espírito vá no meu lugar, fazer o papel que eu tenho que fazer. E essa não é a missão que Deus deixou para nós. Senhor Jesus, Ele disse assim para todo mundo, ó, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não falou só o pastor Marcos, pastor Hércules, diácono tal, não. Ele colocou a responsabilidade no ombro de cada um de nós. É por isso que eu comecei pensando e falando exatamente na minha introdução sobre as pessoas que foram e da demora que é às vezes ver uma pessoa florescer no Evangelho. Mas o Senhor, quando Ele começa a falar em João, no capítulo 15, Ele começa a falar sobre a videira, que Ele é a videira. E ninguém vai poder levar o Evangelho se não estiver ligado na videira que é Cristo. Não tem como, fora de Cristo não há salvação. E nenhum discípulo vai poder fazer discípulo se não for alcançado por Cristo. E como é que nós vamos sair se não começar a responsabilidade dentro de cada um de nós, diante de Deus? Todos nós fomos chamados. E aí, a primeira coisa é que eu não escolhi a mim mesmo. Mas eu decidi aceitar o desafio. E você também pode aceitar o desafio nessa noite. Você também é o escolhido de Deus. Você também tem a responsabilidade de proclamar o Evangelho do seu jeito. Não é do meu jeito. Eu sou único, não adianta. Não tem como imitar a mim, não. Você vai até tentar. Mas Deus me chamou de uma forma. E Deus chamou você também. Às vezes para sair da caixa. De repente, você vai ser chamado para evangelizar uma mulher samaritana. E aí você vai, poxa, Senhor,
Ou então, um apóstolo Paulo antes de se converter. Aí o cara treme um pouco, né? Caramba, vou lá no homem de tanto conhecimento. Isso acontece muito. De repente você vai ser chamado para evangelizar aquela pessoa que você acha tão chata perto de você, que senta do teu lado. É chata, mas Deus bota do teu lado exatamente para você ser um evangelizador. E Deus faz sempre isso com a gente. Coloca alguém que a gente não quer nem falar. E se você pede alguma coisa, Senhor, me dá um dom, aí o dom está aí. Trabalhe, meu filho, faça a obra de Deus. Então não foi eu e você que nos escolhemos. O texto diz, no versículo 16, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome perdide ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Você vai sempre a relação de amor de Jesus em relação a tudo que Ele fala, Ele vai para o amor, porque não tem como multiplicar sem amar. Então a segunda coisa para ser um multiplicador é amar. Amar não significa que você tem que gostar, você tem que amar. Amar é diferente de gostar de alguém. Gostar você pode gostar, mas amar não. Amar você vai pagar um preço danado. E realmente amar vai dar trabalho. Amar vai dar trabalho porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma forma. E a gente vai ter que se acostumar com o jeito de cada um. Domingo que vem o pastor disse que vai falar sobre essa afetividade, vai ser legal, porque aí vai mexer lá no nosso ego, lá dentro de cada um de nós, nosso conflito, que a gente vive o dia todo. Às vezes, gente, a gente não vai até uma pessoa falar do Evangelho, porque alguém falou daquela pessoa. Porque há um conflito dentro de nós, de não entender a responsabilidade de pregar o amor de Cristo. Mas eu quero que você entenda nessa noite que não foi você que chamou a si mesmo, que não foi eu, não foi cada um de nós. Nós não nos escolhemos. A tarefa é nossa. E se você está debaixo da autoridade de Cristo, você não fique assim pensando que você não pode ir. Se você for na autoridade de Cristo, você vai estar ligado exatamente na videira. E você vai ser um ramo que vai dar fruto. E vai frutificar onde você passar. Tem gente que frutifica só no sorriso. Tem gente que tem dificuldade de apertar a mão até de alguém quando entra na igreja. Tem gente que já vai lá, já conversa. Tem gente que senta perto de alguém e de repente já é um multiplicador. É fácil. E tem gente que tem aquela capacidade, às vezes, de na seriedade conseguir falar com alguém e convencer através do Espírito. Mas o que eu quero que você nessa noite pense é nessa responsabilidade de sermos de Deus. João, quando traz essa expressão de um conhecimento, porque aqui o Senhor está falando com discípulos, de algo de muita intimidade, passando para eles a responsabilidade daquele que vos chamou. Você pode, poxa, pastor, mas esse é um chamado específico. Não. Ele é específico para algumas tarefas, mas para outras ele se torna universal. Para a evangelização é de todos, não é só para uns. É para você e para mim. O texto discorre no versículo 12 do capítulo 15, ele diz: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos. Pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vás e dê fruto. Deus chamou você e a mim. Deus chamou você na tarefa da responsabilidade da evangelização. E se nós não pregarmos, as pedras vão clamar o tempo todo. Deus vai ter que usar pessoas que não tem nada a ver com o Evangelho para se falar do Evangelho. Mas Deus chamou cada um de nós e nos deu a capacidade, a habilidade. Seja ela do seu jeito. Não diga para mim que você não tem. Não diga. Não chegue perto do pastor Hércules e diga que não tenho, não. Ah, pastor, eu não posso fazer. Não tenho. Tem sim. Deus deu um dom para você.
E é dentro dessa vocação que Deus te chamou, que Ele vai te usar. Então, irmão, deixa Deus usar a sua vida para a glória dEle. Deixa Deus usar. Não fique parado no tempo, porque o tempo passa. Senão você vai ficar olhando na janela o tempo passar o tempo todo. O tempo vai passando. E as coisas vão ficando. E aí você, para entender o Evangelho, vai ter que ser impactado de uma forma que só cabe a Deus fazer. Mas a missão do Evangelho é pregar simplesmente o Evangelho. A nossa missão é estar ligado na videira. A videira é Jesus. E Jesus quer que a gente faça aquilo que Ele pediu para fazer. Ele mandou que fôssemos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Implantando igreja, falando do meu amor, falando da minha palavra. Eu acho que não há prazer maior do que falar do Evangelho de Cristo. Não há outra mensagem melhor do que a mensagem do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo transforma um pecador. E Jesus é fantástico nisso. Porque vocês compreendem que quando Ele conversa com a mulher samaritana, ela vem para o Evangelho. Logo após, aquela mulher passa a ser uma multiplicadora. Ela passa a mensagem adiante. Agora você imagine se você recebe algo de bom e você retém só para você e fica ali só na sua, enclausulado. Pô, tá bom, né? Agora tá bom para mim, não tá? Vou para a igreja sábado, ou vou domingo. Jesus já me alcançou. Tranquilo, light. Não preciso demonstrar esse amor. Precisa. Esse amor, para ser multiplicador, você precisa testemunhar de Cristo. Você precisa falar do amor de Jesus. E esse Jesus está aqui, ó, hoje, nessa noite. Está aqui para você que está comigo, que entrou. E se você que está aqui ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, não espere para entender, não. Só confesse a Ele os seus pecados. Sabe, chega diante dEle e diz: Senhor, eu quero ser um multiplicador, mas começa a trabalhar dentro de mim. Começa por mim. Porque não foi eu que me escolhi, mas o Senhor escolheu a minha vida para fazer a diferença. E a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E se queremos ter um efeito, teremos que salgar de verdade. Teremos que dar sabor por onde passar. Teremos que fazer a diferença. Não temos que diminuir, mas temos que multiplicar. Temos que causar um impacto, sim, um efeito, sim, na demonstração do poder de Deus que nos alcançou. E esse Deus que devemos honra, glória e vida e ar que respiramos, é o Deus que quer que eu e você vá. É simplesmente ir. Não fica pensando em ter habilidades mirabolantes, mas é naquilo que você tem. É na vocação que eu e você fomos chamados. Eu preferi estar aqui hoje porque é a vocação que eu fui chamado. É de falar do amor de Cristo. Então, se eu tenho que dar o meu, tenho que dar o melhor. Então, se a começar por nós como igreja de Cristo, temos que aprender a multiplicar, a distribuir nossos talentos, a injetar em pessoas que precisam ouvir desse amor. Os campos estão aí. O Senhor Jesus rogou para que enviasse trabalhadores, porque os campos precisam de homens e mulheres dispostos a entregar a sua vida, abrir mão, muitas vezes, do próprio egoísmo, da própria mordomia, do próprio jeito de pensar, porque a maior dificuldade que eu vejo hoje no meio evangélico é no pensamento. É um pensamento que às vezes tampa a nossa visão de enxergar a vida de alguém com misericórdia. E se olharmos como Jesus, nós vamos alcançar vidas no nome dele. Ninguém vai alcançar vida no seu próprio nome, mas no nome de Cristo. Você, eu, nós fomos escolhidos por Deus. A responsabilidade é minha e sua. Então vá. Não deixe de ir. Desafio a você essa semana a evangelizar alguém e a trazer no domingo que vem para a igreja. Convidar a estar aqui. Desafio a você a chegar. É um desafio. Se você não tem esse desafio, leve essa semana para sua casa. Eu vou ser um plantador. Eu vou plantar uma semente. Ela pode demorar um pouco.
De repente tu vai desafiado agora aquele colega chatinho mesmo, que sentou do teu lado lá e você está lá, não sabe o que fazer. Mas o pastor me desafiou a falar com ele de alguma forma do amor de Cristo. Então nessa noite eu quero que você reflita comigo de que o chamado é para todos nós, de que a missão é de cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós fomos chamados para fora. Fomos chamados para evangelizar, para falar desse amor, para que o amor de Deus alcance vidas. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça para superabundar tem que ser levado por alguém. E mais um detalhe, Deus não deu privilégio a anjos para pregar o evangelho. Mas Ele chamou eu e você na responsabilidade de falar do amor de Cristo. Creia nisso. E Deus fará muito mais no seu coração nessa noite. Agradeço esse momento, viu, pastor? E você que está aqui, reflita nessas palavras. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Hércules.